Você nunca vai se livrar da mentira e da religiosidade enquanto você não estudar e não meditar a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos meditar sobre João capítulo 8, versículos 39 em diante, onde Jesus vai nos dizer que a mentira, irmãos e irmãs, ela nos escraviza. E ele também vai nos dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Lá no versículo 42, Jesus ele disse: Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam, porque eu saí de Deus e venho dele. Não vim pela minha própria vontade, mas foi ele quem me enviou. Ou seja, irmãos e irmãs, isso ele falou lá para os fariseus da época. E os fariseus eles estavam tão incrédulos, tão alienados à religiosidade, que eles não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus. E a religiosidade faz isso conosco, irmãos e irmãs. São tantas mentiras, tantas coisas ruins que são pregadas por aí nas igrejas, que a religiosidade ela nos cega, assim como os fariseus estavam cegos aqui. Porque infelizmente tem muitas mentiras sendo pregadas nas igrejas por aí hoje. Tá? A mentira, por exemplo, de que um Deus é um Deus castigador, de que Deus não ama as pessoas, de que somente tal religião salva. Mas, irmãos e irmãs, Jesus ele veio para quebrar essa mentira que escraviza muitas pessoas. Ele não veio só quebrar a mentira que é pregada pela religião, não. Ele veio para quebrar a mentira que às vezes você acha como normal. Às vezes você que está aí do outro lado gosta de ficar contando mentiras e acha que isso não tem problema, mas isso tem problema sim, tá? Não é possível você dizer que aceitou Jesus, que anda com Jesus e você continuar na prática da mentira. Não é possível. E Jesus ele vai nos dizer isso já lá no capítulo 9, versículo 13 em diante, que um cego foi levado para os fariseus, e os fariseus novamente demonstraram a cegueira da religiosidade deles. Eles não acreditaram que Jesus havia curado aquele cego. E isso a religiosidade faz conosco, irmãos e irmãs. A religiosidade não nos permite acreditar que é Jesus quem cura verdadeiramente. Antes, lá nos versículos 1 ao 6, Jesus ele havia curado este cego. E os fariseus não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus e não acreditavam que Jesus havia curado este cego. E hoje ele vem através desse vídeo para te libertar de toda escravidão que o pecado da mentira pode causar na sua vida, de toda religiosidade, irmãos e irmãs. Porque isto é um mal que vem do inimigo. Deus não se compraz com a mentira e com a religião. Deus é um Deus de verdades, Deus é um Deus de adoração. E Ele quer que você chegue até Ele hoje através de Jesus Cristo. Por isso aceite Jesus hoje. E se livre desse mal, se livre de toda religiosidade, se livre de tudo quanto é espécie de pecado que pode estar te escravizando. E vale lembrar que a religiosidade, ela se disfarça de algo bom, mas ela não é, irmãos e irmãs. Ela é algo abominável, pois escraviza muitas pessoas através de suas leis. Eu sei disso porque eu já fui curado da religiosidade. E nós, quando estamos religiosos ao extremo, nós estamos achando que seguimos a Jesus, mas não estamos. Nós estamos sendo escravos de uma lei que só oprime as pessoas. Nós estamos nos desvencilhando, irmãos e irmãs, da verdadeira libertação, da verdadeira videira que é Jesus.
Amém, irmãos e irmãs? Que essa palavra possa ter te feito refletir e que você possa, a partir de hoje, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Livre-se desse mantra de que somente uma determinada religião salva. Tá? Isso é mentira do inimigo, pois o inimigo ele usa a religião para te afastar de Deus. E ele também usa a seguinte artimanha de que tal pecado não tem problema. Mas, irmãos e irmãs, perante os olhos de Deus, todo tipo de pecado tem um problema, tá? E o apóstolo Paulo ele vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, para não nos amoldarmos conforme o padrão deste mundo, mas renovarmos a nossa mente segundo a palavra de Deus. E no caso aqui, a palavra de Deus é contra toda espécie de mentira que o mundo hoje infelizmente normaliza. Amém, irmãos e irmãs? E que você possa renovar a sua mente através da leitura da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.